Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor aqui mais uma vez e nessa nova videoaula iremos tratar sobre o assunto analogia mecânica de Tesague, a teoria do adensamento unidimensional. Este é um dos assuntos muito importantes dentro da mecânica de solos 2, que trata sobre o estudo do adensamento do solo, tá ok? Nessa videoaula eu vou explicar este processo por meio da teoria de Tesague, tá ok? E aí, antes de a gente começar o nosso vídeo, não se esqueça de dar o joinha aqui no vídeo, se inscrever, que ajuda muito no crescimento aqui do canal. E além disso, você que quer saber mais sobre mecânica dos solos, eu tenho um e-book gratuito aqui na legenda do vídeo que eu lhe ensino, um e-book com mais de 20 páginas sobre como você aplicar os assuntos da mecânica dos solos na prática, isto é, compactação do solo, resistência, permeabilidade, além do próprio adensamento, tudo isso como que a gente aplica esse conhecimento em campo, tá ok? E aí, além disso, eu tenho meu Instagram profissional aqui na legenda também, onde eu sempre publico semanalmente materiais para você, aluno ou profissional na engenharia civil, para se qualificar mais, aumentar os seus conhecimentos. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o nosso vídeo. Para fazer a introdução sobre essa teoria do adensamento unidimensional de Tesague, eu trago a seguinte pergunta: o que é o adensamento do solo? Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é esse processo físico do adensamento do solo, tá? Isto nada mais é do que um fenômeno de ocorrência de recalques, ou seja, deformação, pela expulsão do excesso de poro ou pressão neutra no interior dos vazios do solo. O que isso quer dizer? Que ao longo da aplicação de um carregamento, no decorrer do tempo, vai acontecer redução dos índices de vazios, isto é, uma massa de solo vai se deformar, vai acontecer os recalques por conta da expulsão do excesso de poro ou pressão no vazios desse solo. E outra informação muito importante, o adensamento é diferente da compactação, porque nesses dois ensaios, no adensamento, nós temos a expulsão da água dos vazios do solo. No caso da compactação, não é a expulsão da água, mas sim a expulsão do ar dos vazios do solo. Então, essas são algumas informações teóricas que é muito importante para você, aluno, profissional, também concurseiro, já para ter uma ideia sobre alguns conceitos pontuais sobre o adensamento. E aí, para explicar essa teoria, eu trago essa figura aqui, ilustrativa do livro do Souza Pinto, que é um livro muito bom de mecânica dos solos, que eu sempre utilizo nas minhas turmas, e muito bom tanto para graduação, pós-graduação, você profissional, para os estudos de mecânica dos solos. Que é o seguinte, neste experimento, nós temos dois elementos. Nós temos a mola dentro de um tubo, e essa mola, nessa analogia mecânica de Tesagen, que ele procurou explicar esse processo, a mola ela é representada pelas partículas sólidas do solo, ou seja, os grãos, tá? Enquanto que nós temos também uma válvula de escape de água. Dentro desse tubo tem uma válvula de escape de água que é bem pequena, que funciona de maneira análoga ao coeficiente de permeabilidade do solo, ou apenas a permeabilidade do solo, para que possa sair água desse sistema. E aí, como eu falei, ele retrata a permeabilidade deste solo. E aí, quais são as etapas desse processo? O que acontece? Dentro desse tubo, desse sistema, nós temos a água, que funciona propriamente dito como a água, a mola, que funciona como as partículas sólidas do solo, e essa válvula, bem aqui, ó, bem nesse canto superior direito desse tubo, que funciona como, de maneira análoga, a permeabilidade do solo, ou o coeficiente de permeabilidade, o famoso K, tá? E aí, quais são as etapas? Primeiro, nós temos uma aplicação de uma carga. Para que aconteça o adensamento, tem que existir a aplicação de uma carga nessa massa de solo. Aqui está comparado de maneira análoga a mola e a água, tá? E aí, quando nós temos essa aplicação dessa carga, imediatamente após a aplicação dessa carga, nesse exemplo aqui de 15 newtons, o que acontece? Toda a carga é suportada pela água. E o que resulta em toda a carga ser suportada pela água? Resulta em dois fatores. Primeiro, nós temos elevadas pressões neutras. Por quê? Como toda a carga é suportada pela água, toda a carga em sua totalidade, isto é, os 15 newtons nesse exemplo, todos os 15 newtons são convertidos em pressão neutra. Por isso que aqui instantaneamente no tempo t0 após a aplicação da carga, nós temos a carga suportada pela água de 15 newtons, isto é, a pressão neutra de 15 newtons, a carga suportada pela mola, que é representada pelas partículas sólidas do solo, é zero, isto é, a tensão efetiva é nula neste ponto. Por quê? A tensão efetiva é aquela que norteia a resistência do solo. Então, após essa aplicação de carga, nenhuma carga é suportada pelas partículas sólidas, isto é, pelo contato grão a grão, o que nos dá resistência, o que dá resistência
para o solo, tá? E aí, neste ponto, não tem nenhuma porcentagem de adensamento. Por quê? Porque a água ela é considerada incompressível, ela não pode ser comprimida. E aí, depois de um certo tempo, e aí dessa forma não ocorre deformação. E aí depois de um certo tempo, a água começa a dissipar. O que isso quer dizer? A água saindo desses vazios do solo, acontece duas coisas. Primeiro, o solo começa a se deformar. Por quê? Porque esse peso vai ocasionando a expulsão desse excesso de poropressão por meio dessa válvula, que é considerada a permeabilidade do solo, e ela é pequena, porque é considerado para solos argilosos, ou seja, uma baixa permeabilidade. Essa saída de água é lenta, e conforme essa água vai sendo dissipada, toda essa pressão, toda essa carga de 15 newtons, que antes era suportada em sua totalidade pela água, ela passa a ser transferida para os grãos, isto é, a mola começa a ser deformada. Então, como a mola vai começando a se deformar, o sistema mola vai reagindo, isto é, as partículas, os grãos sólidos, eles vão sendo reagidos a conforme essa carga vai sendo aplicada para as partículas sólidas do solo, aqui representado pela mola. Então, depois de um certo tempo, 5 newtons dos 15 newtons aplicados de carga, 5 newtons é suportado pela mola, de maneira análoga, suportado pelos grãos do solo. E desses 15 newtons, os outros 10 são suportados pela água. E aí existe uma certa porcentagem de adensamento. Continuando esse processo, nós temos o que? A redução da pressão neutra. Por quê? A pressão neutra ela vai sendo transferida para a tensão efetiva, vai tendo uma mudança de carregamento que antes era suportado pela água e vai começando a ser suportado pelas partículas sólidas do solo, isto é, suportado pela mola. Depois de um certo tempo, dos 15 newtons aplicados de carga no sistema, agora 10 newtons são suportados pela mola, isto é, pelos grãos do solo, e os 5 newtons restantes suportado agora pela água, ou seja, a pressão neutra depois de um certo tempo é de 5 newtons. E aí, continuando esse processo, a deformação vai continuando sendo ocorrida porque a água vai sendo expulsa desses vazios do solo, e aí acontece a deformação, o solo vai se deformando. Neste caso aqui, a mola vai se deformando. E aí nós temos o aumento da tensão efetiva, porque os grãos, as partículas sólidas, vão reagindo a essa carga aplicada, certo? E aí, depois de um tempo, toda a carga é suportada pela mola. O que isso quer dizer? Toda a carga aplicada, o solo vai resistir a essa carga. Toda a carga de 15 newtons é convertida em tensão efetiva, certo? Enquanto que agora a pressão neutra é nula, ou seja, não existe mais carregamento sendo suportado pela água. O seu carregamento é em sua totalidade suportado pelas partículas sólidas, aqui de maneira análoga na teoria de Terzaghi, suportado pela mola. E neste caso, a porcentagem de adensamento aconteceu em sua totalidade, ou seja, 100%, certo? E aí, agora, neste ponto após toda a tensão, toda a pressão neutra ter sido dissipada, agora nós temos a tensão efetiva máxima. E aí, uma importante informação sobre essa analogia mecânica de Terzaghi. Qual que é o momento em que nós temos maiores pressões neutras e menores tensões efetivas? Imediatamente após a aplicação desse carregamento. Aqui, por exemplo, imediatamente após aplicar 15 newtons, em que nós temos toda a tensão que foi aplicada, toda a carga de 15 newtons aplicada foi suportada pela água, ou seja, pressão neutra elevada, enquanto que a tensão efetiva é muito baixa. Deste modo, a gente pode inferir que o momento de pior resistência do solo ou o momento de maior instabilidade, quanto a, por exemplo, um aterro ser construído sobre uma camada de argila mole, o momento mais instável é aquele imediatamente após a execução do aterro, porque é neste momento em que as tensões efetivas são as menores e a tensão efetiva é a que norteia a resistência do solo. Então, por isso que no ensaio triaxial, por exemplo, para medir os parâmetros de resistência do solo, coesão e âmbito de atrito, nós lançamos mão do ensaio UU, não adensado, não drenado, para a gente obter o parâmetro de resistência SU, que é a resistência não drenada de solo argiloso mole. E aí, com este parâmetro de resistência, a gente utiliza para fazer os cálculos de estabilidade no momento após a execução deste aterro sobre esse depósito de argila mole, certo? E aí,
Neste final do processo, que é após todo o carregamento ser suportado pela tensão pelas partículas, isso é, a tensão efetiva é alta, no momento final, após a construção do aterro, é aquele que nós temos as maiores resistências, porque agora a tensão efetiva é a máxima e a pressão neutra é nula, porque toda a água foi dissipada desse sistema composto por mola, água e a válvula, de maneira análoga ao comportamento do solo em campo, tá? E aí, algumas informações importantes sobre a teoria de Terzaghi. Primeiro, o solo é considerado homogêneo, a compressão é unidimensional só no eixo Y, o solo é totalmente saturado, o fluxo unidimensional, as partículas sólidas do solo e água são incompressíveis. É importante destacar que, a nível de engenharia civil, os carregamentos para cálculos de aterro e etc., eles não são capazes, não têm magnitude suficiente para quebrar as partículas. 6. O fluxo é governado pela lei de Darcy. 7. As propriedades do solo não variam com o adensamento. E 8. Os índices de vazios variam linearmente com o aumento da tensão efetiva. Inclusive, esse último fator aqui, o índice de vazios varia linearmente com a tensão efetiva, é muito importante para a gente entender outros fatores importantes da evolução do recalque com o tempo, como, por exemplo, o grau de adensamento, certo? E aí, para a próxima aula, aqui eu digo que nós temos uma videoaula dos alunos da FRN explicando adensamento na disciplina de adensamento e percolação. Mas esse daqui só está no curso online de Geotecnia em Foco, que é um curso que eu lanço todo semestre, um curso online, para você, aluno, profissional ou concurseiro, se qualificar mais para o mercado de trabalho, tá ok? Se você tiver interesse, siga o meu Instagram, que eu sempre publico novas informações lá sobre a abertura de novas vagas. E não se esqueça de baixar também o e-book gratuito de mecânica dos solos aplicado na prática, onde eu mostro como você aplica esses conhecimentos de adensamento, compactação, resistência, permeabilidade, tudo em obras de campo, de engenharia civil, tá ok? Então é isso, espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o joinha, se inscrever, compartilhar com seus amigos e grande abraço.